Desculpe, mas não posso ajudar com esse pedido. Em uma cidade pequena, o mistério tomou conta de todos. O horizonte estava tingido de vermelho, como se o próprio céu estivesse sangrando. Um grito, seco e estridente, cortou o ar quente da tarde. A praça, antes cheia de risadas e crianças brincando, agora estava envolta em um silêncio de medo, como se o mundo tivesse congelado por um instante. O cheiro de algo queimando pairava no ar, misturado ao suor e à tensão palpável. As pessoas se entreolhavam, os olhos arregalados, como se esperassem que algo sobrenatural surgisse do nada. Dizem que naquela noite, uma velha casa no fim da rua começou a emitir luzes estranhas. Luzes dançantes em tons de verde, como se fossem almas a vagar. Os mais jovens, cheios de coragem ou talvez imprudência, aventuraram-se até lá, mas nunca mais voltaram para contar a história. Boatos começaram a correr pelas ruas, as lendas sobre a casa abandonada crescendo a cada dia, transformando-se em uma verdadeira lenda urbana. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, todos tinham medo de se aproximar. Os mais velhos sussurravam sobre portais para outras dimensões, espíritos vingativos ou maldições. Os corações batiam mais rápido, e o nó na garganta ficava cada vez mais apertado. E então, no meio de todo esse suspense, um estrondo ecoou, como se a casa tivesse respondido ao chamado dos curiosos. Um grupo de adolescentes nervosos mas excitados decidiu que era hora de investigar. Você vai ou não? Era a pergunta que todos se faziam. A adrenalina pulsava, mas o medo era paralisante. O céu tornava-se mais escuro, e a rua parecia encolher, a casa na esquina se tornando um gigante sombrio diante deles. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem avisar. Então, dê uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu odeio a ideia de você perder qualquer conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, não esquece de apertar o botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. As sombras pareciam ganhar vida, dançando ao redor deles enquanto se aproximavam da porta rangente da casa. O ar estava denso, a expectativa quase insuportável. O grupo hesitou, olhares furtivos trocados, cada um sentindo o peso da escolha que estavam prestes a fazer. O momento parecia se esticar, como se o tempo tivesse parado. O som de um vidro quebrando dentro da casa fez com que todos saltassem para trás, corações disparados. O que mais aquele lugar escondia? Havia algo mais ali, e ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Raria a coragem, ou seria o medo que os dominaria? Os adolescentes se entreolharam, um amplo misto de medo e excitação em seus olhares. O eco do vidro quebrado ainda ressoava como uma chamada sutil ao desconhecido. Foi então que Pedro, o mais ousado do grupo, tomou a dianteira. Vamos, é só uma casa velha. Se formos rápidos, não tem como acontecer nada, disse ele, tentando insuflar coragem nos amigos. A porta rangia, um lamento sinistro, mas sua curiosidade parecia alimentada pela adrenalina. Eles empurraram a porta, que se abriu com um estalo, revelando o interior em penumbra. O cheiro de mofo e madeira apodrecida os atingiu em cheio, como se a casa estivesse exalando o próprio passado. Com lanternas tremendo nas mãos, avançaram. Cada passo parecia ecoar. As paredes estavam cobertas de sombras que pareciam se mover, como se estivessem vivas. Um arrepio percorreu a espinha de Ana, que ficou um pouco atrás do grupo. Acho que devíamos voltar, sussurrou. Mas suas palavras foram tragadas pela escuridão, ignoradas. O grupo seguiu até uma sala de estar em ruínas. Móveis empoeirados e cobertos de lençóis desbotados formavam silhuetas fantasmagóricas. Uma grande janela quebrada deixava entrar a luz da lua, projetando sombras dançantes nas paredes. Lucas, que estava sempre mais quieto, apontou para uma mesa antiga. Olha isso, disse com a voz trêmula. Havia um diário aberto, como se alguém tivesse saído correndo no meio de uma frase. Não lemos isso, por favor, pediu Ana, mas foi em vão. Pedro, consumido pela curiosidade, se aproximou e começou a ler em voz alta. Então, naquela noite, quando o céu mudou de cor, ele parou, a temperatura pareceu cair instantaneamente. O que aconteceu naquela noite? O grupo se virou, apreensivo. Um forte vento soprou através da janela quebrada, fazendo com que as lanternas tremessem. O coração de todos acelerou quando ouviram um sussurro, como se alguém estivesse chamando por eles de algum lugar nas profundezas da casa. Vocês ouviram isso?
Perguntou Lucas, já pálido. Foi nesse momento que a luz verde começou a pulsar na sala, iluminando o que parecia ser uma imagem em uma parede ao fundo, uma figura de uma mulher, com olhos vazios e uma expressão de desespero. As luzes se tornavam mais intensas, enquanto a atmosfera se tornava insuportável. O grupo se encontrava em um estado de paralisia, como se a própria casa os tivesse aprisionados. Temos que sair, sussurrou Ana, mas Pedro protestou. E se descobrirmos o que aconteceu? E se pudermos salvar quem está preso aqui? Discutindo a possibilidade de permanecer ou não, a situação tornou-se tensa, e o ar estava pesado com a apreensão. A figura na parede parecia agora se contorcer, como se quisesse atravessar o espaço e alcançar os adolescentes. O pânico tomou conta do grupo. É hora de ir. Agora! Gritou Lucas enquanto todos corriam para a porta, mas a saída estava selada por uma força invisível. Os gritos tornaram-se ecos dentro da casa, misturando-se ao ruído absurdo de risadas que pareciam ricochetear das paredes. E assim, quando a esperança estava prestes a se apagar, uma voz familiar ecoou pela sala, prendendo todos em seu horror. Se não vierem para mim, não poderão sair. Era a voz de alguém que conheciam bem. Uma sombra se projetou entre eles, trazendo um novo nível de terror. Quem era aquela voz? O que a casa realmente queria? Eles conseguiam escapar, ou estavam condenados a seguir um destino que nem podiam imaginar? O mistério os envolvia, e a resposta parecia mais distante do que nunca. A pressão no peito de Ana aumentou a cada instante. Mãe! Sussurrou, quase sem voz. O medo era palpável. A sombra, quase indistinta, se aproximava lentamente, e a figura na parede parecia ganhar vida, seus contornos se definindo nas luzes verdes. Pedro ainda estava fixo no diário, como se as palavras pudessem oferecê-los alguma salvação. Olha, tem mais aqui! Ele gritou em um misto de terror e fascínio. O resto do grupo hesitou, forçando os olhos a se desviar da forma espectral que avançava. Lê, Pedro! Lê rápido! Implorou Lucas. Ele começou a ler freneticamente. E então ela viu a luz. Não uma luz qualquer, mas uma luz que a chamava. No entanto, aquela luz trouxe também uma sombra. Aqueles que a seguiam nunca mais voltaram. A frase pairou no ar, como se a própria casa absorvesse cada palavra. Cala a boca, Pedro! O que você está fazendo? Ana gritou, mas era tarde demais. A figura, agora uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos vazios, pareceu ouvir as palavras do diário. O eco de seu lamento causou um tremor nas paredes. Se não vierem para mim, não poderão sair. Repetiu a voz, agora mais clara, quase um grito. A casa parecia responder, revelando um padrão. Objetos caíam, o chão rangia e as sombras giravam freneticamente. Vamos procurar uma saída. Lucas gritou, e todos concordaram. Mas tão logo se moveram, as lanternas começaram a piscar intensamente, e a luz verde entorpeceu seus sentidos. Era como se o espaço estivesse sendo moldado, como uma massa de ar que mudava de forma a cada segundo. Eles correram para um corredor que parecia se estender infinitamente. Aquele quadro. Vamos lá. Pedro falava sem parar, enquanto gesticulava para uma pintura velha que pendia em uma das paredes. Mas assim que se aproximaram, a figura na pintura parecia se distorcer, contorcendo-se em espasmos inquietantes. Debruçai-vos! Gritou Ana, e todos se abaixaram em um movimento instintivo. A sombra passou como um borrão, e enquanto eles se levantavam rapidamente perceberam que a sala estava mudando. O chão se tornava outra vez solto como areia movediça. Tudo parecia estar os puxando para baixo. Desesperados, encontraram uma porta entreaberta ao final do corredor. Rápido! Pedindo entre muitos sussurros, Pedro empurrou a porta só para encontrar um pequeno quarto escuro. No entanto, não era um alívio. A sensação de estar sendo observado aumentou. Outra voz, fraca e tremulante, ecoou, ajudem-me. Quem é você? Perguntou Ana, a ponta de esperança aflorando em sua voz. A resposta chegou em um sussurro quase inaudível. Sou sua amiga, sua amiga. As lembranças lançaram-se na mente de Ana como flechas afiadas. Ela se lembrou de Júlia, uma amiga perdida em um acidente de carro anos atrás. Isso não podia ser real, Júlia? Você está? Venham! Precisam vir até mim. A voz balançou cheio de promessas. O grupo hesitou, a indecisão tomou conta, mas o tempo estava se esgotando. A casa rugiu, e a luz verde se intensificou, agora iluminando o quarto com uma luminosidade inquietante. Eles olhavam uns para os outros, sem saber o que fazer. Precisamos decidir agora. Pedro gritou, quase em desespero. Vamos ajudar. Não podemos deixar isso acontecer com ela de novo. E na fração de segundo que se seguiu,
uma porta se abriu para além do quarto, revelando uma escada escura que descia a um abismo de incerteza. O grupo trocou olhares, cada um refletindo seu próprio medo e desejo de sair, mas também de descobrir a verdade. A voz chamou mais uma vez: se não forem, esta será a última chance. Era um dilema. Poderiam realmente confiar naquilo? Estavam prontos para arriscar tudo por uma sombra do passado? E assim, entre a esperança e a incerteza, a decisão foi tomada quando Ana avançou primeiro em direção à escada. O resto a seguiu, mas o que os esperava ao fundo daquelas trevas geladas era algo que eles nunca poderiam imaginar. Aquele primeiro passo na escada pareceu abrir um buraco negro na realidade. Existia um cheiro de mofo, um peso denso no ar que denunciava o abandono há muito tempo. A escuridão consumia a luz da lanterna, que mal conseguia iluminar um palmo à frente. Ana caminhava à frente, seu coração batendo a 1000 por hora e a mente girando em perguntas sem resposta. Você tem certeza sobre isso, Ana? Lucas cochichou, seus olhos arregalados, tentando captar qualquer movimento nas sombras. Ele não escondia o pânico que o consumia, e o olhar nervoso fez um nó apertar o peito de Ana. Precisamos descobrir. Ana respondeu, não totalmente confiante, mas com uma determinação que se erguia de sua angústia. Se for realmente a Júlia, não podemos deixar isso assim. Pedro, com o diário ainda em mãos, seguia logo atrás. O que será que há neste lugar que você não possa ver? Ele virou cada página, tentando encontrar algum aviso ou pista, mas as palavras pareciam dançar à medida que a escuridão envolvia o grupo. Quando finalmente atingiram o final da escada, a umidade e a frieza das paredes eram quase palpáveis. O espaço expandiu-se, e eles se encontraram em uma câmara subterrânea que exalava mistério e tristeza. À sua esquerda, uma mesa antiga estava coberta de objetos que pareciam pertencer a épocas diferentes, brinquedos quebrados, um espelho empoeirado e, ao lado, um álbum de fotos cujas páginas estavam desgrenhadas. A sua amiga pode estar por aqui, murmura Pedro, avançando hesitante para a mesa. Ana se aproximou delicadamente e abriu o álbum. As imagens revelaram rostos sorridentes de crianças, pessoas que pareciam felizes em dias ensolarados. Mas quando seus olhos percorreram as páginas, ela parou abruptamente. Uma das fotos mostrava Júlia ao lado de um grupo de amigos, mas algo estava errado. No fundo da imagem, uma sombra indistinta parecia observar, seus olhos escuros fixos no grupo. Era como se a própria fotografia estivesse tentando avisá-los. Pedro encarou Ana, os olhos arregalados. O que você viu? A cada palavra que vinha à tona, a atmosfera ao redor parecia se intensificar. A sombra na parede aumentava, igual a uma tempestade que se acumula antes de eclodir. Ela está perto. Ana sussurrou, andando para trás, assustada. O lamento da voz ressurgiu mais forte e mais urgentemente agora. Venham, só vocês podem me ajudar. Sem aviso, o chão sob eles começou a tremer, e a mesa se desfez em um brilho etéreo. Objetos começaram a levitar, dançando como se fossem puxados por uma força invisível. O terror se espalhou pelo grupo. Temos que sair. Lucas gritou, tentando puxar Ana para longe da mesa, mas já era tarde. A sombra se adensava, e a figura de uma mulher começou a se formar à sua frente, olhos entorpecidos e boca entreaberta em agonia. Você me abandonou. A voz soou como um eco macabro, reverberando pelas paredes. Ana sentiu seu corpo se gelar enquanto a mulher se aproximava, e uma onda de desespero a consumiu. Júlia? Ana balbuciou, sem saber se deveria avançar ou recuar. Era a amiga perdida, vestida pela dor e pela sombra do que havia acontecido. Você precisa vir. Agora. A figura esticou a mão, e o desespero invadiu o peito de Ana. Ela queria correr, mas estava paralisada pelo medo. O grupo estava cercado por vozes, sussurros e gritos de socorro. Em um ato de coragem, Ana deu um passo à frente, estendendo a mão tremendo. Júlia, eu estou aqui. Estou aqui para você. A expressão de Júlia se transformou de dor em súplica. Um brilho ofuscante começou a emanar dela, e tudo na sala passou a vibrar em um lamento coletivo. O grupo assistiu, horrorizado, enquanto a luz envolvia a figura espectral. Mas eu não posso. Ana gritou, sabendo que não era só uma escolha de perdão, mas também uma escolha de dor, e a presença da sombra se intensificou, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Se não ficarem, vocês nunca saberão. A voz ecoou em seus ouvidos, um lembrete de que a questão do que aconteceu e as verdades não ditas eram um peso a ser carregado. O que estava por vir se aproximava, mais sombrio que tudo que já haviam enfrentado. O chão tremia, e eles se encontraram em uma encruzilhada de destino,
onde descobrir a verdade poderia levar à libertação ou à condenação eterna. E naquele momento, Ana percebeu que a verdadeira escolha não era apenas entre continuar ou não, mas entre enfrentar os fantasmas do passado ou deixar que eles os consumissem. Ana sentiu o frio da morte se aproximando. A figura de Júlia, envolta na luz pulsante, pairava diante dela, como um espectro preso entre dois mundos. O brilho na sua pele parecia fazer o ambiente girar. O terror e o amor se entrelaçavam, criando um nó impossível de desfazer. Por favor, murmurou Ana, a voz tremendo. O que aconteceu com você? O olhar de Júlia, que um dia já foi caloroso e cheio de vida, agora transbordava de tristeza e sofrimento. Você não entende. A culpa me prende aqui. Você também carrega isso. Precisamos corrigir. Sua voz se estendia como um lamento no ar, reverberando entre os objetos flutuantes. Pedro, ainda em choque, finalmente encontrou coragem o suficiente para puxar Ana pelo braço. Ana, nós temos que sair, isso não está certo. Lucas concordou, apavorado. Seja o que for, não vale nossa vida. Mas Ana sentia a luta dentro de si. A lembrança de Júlia, a risada contagiante, a conexão que tinham como amigas. Tudo isso a puxava para perto da figura espectral. Não, eu não posso deixá-la. Gritou, decidida a enfrentar o que não compreendia. A grande câmara balanceava entre a luz e a escuridão. Havia algo no ar, uma energia que acelerava o batimento do coração. Ana observou enquanto as sombras ao redor se aglomeravam, formando rostos distorcidos e expressões de terror. Eram figuras do passado, desafortunados perdidos entre os mundos. Elas clamavam por ajuda, sussurrando segredos que Ana não conseguia compreender. Júlia, como posso ajudar? O que você quer de mim? A voz de Ana parecia a única âncora em meio à tempestade. Havia um segredo, algo que você precisa descobrir. A verdade, liberar o que ficou preso. A expressão de Júlia poderia se transformar em um sorriso, mas era trágica. Mas você deve decidir, sua vida ou a minha. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ana olhou para Lucas e Pedro, imersos em desespero. Eles não podiam entender o peso daquela escolha. Uma escolha que não era apenas sua, mas que envolvia cada instante de amizade, amor e dor. O eco distante das vozes aumentava, tornando-se um mar de gritos, um mar onde a culpa os afundaria. Sai agora! Lucas berrou, puxando Ana novamente, mas era tarde. Júlia estava mais próxima, a luz ao redor dela prendia, e a mão estendida parecia a única saída. Uma luz que poderia ser esperança, mas Ana sentia o peso da sombra na mesma medida. Escolha! A sombra rugiu, envolta em um redemoinho, e o chão sob eles começou a tomar uma cor vermelha intensa, pulsando como se a própria terra quisesse alertá-los. Embora quisesse correr, Ana ficou paralisada. O dilema consumia. Era um abismo sem fundo, um convite à tragédia. Imagens do que poderia ser sua vida sem Júlia, mas também da dor que a ausência da amiga causou, invadiam sua mente. Então, um grito ecoou, profundo e real. Ana! O som reverberou em seu ser. Era a própria Júlia quem a chamava, mas não na sua voz complicada. Era a sua voz verdadeira, a dos dias ensolarados, da vida sem sombras. A verdade a consumiu. Era a hora de encarar o passado e os fantasmas que vinham junto. Ana! E a luz ofuscante aumentou, levitando perigosamente acima deles. Eu não vou te deixar! Ana finalmente gritou, sua determinação rompendo as correntes que a prendiam. Mas ao se lançar para frente, algo se despedaçou. O chão se abriu sob seus pés, revelando uma escuridão profunda. O que ela não sabia era que a verdade que buscavam poderia se transformar em sua maior condenação. E quando suas mãos tocaram a luz, tudo ao seu redor virou caos. E no meio do turbilhão, uma nova voz se fez ouvir. Se você não souber a verdade sobre o que aconteceu, perderá mais do que uma amizade, perderá sua alma. Enquanto Ana sentia a leveza do peso se desfazendo, um novo mistério se formava. O pavor e a esperança se entrelaçaram, prontos para arrebatar aquele mundo novamente. O que mais aguardava no fundo daquela escuridão? Quando Ana sentiu a luz em suas mãos, a realidade que a cercava se despedaçou como vidro. Ela foi lançada para um vazio gelado, sua respiração cortada pelo medo. O eco do seu grito se misturou ao silencioso clamor ao seu redor, como se o mundo tivesse parado por um instante. Num piscar de olhos, o espaço escuro se transformou novamente. Ana se encontrou em uma sala estranha. Tudo estava frio e úmido, paredes de pedra cobertas por musgo, e uma luz bruxuleante emanava de antigas tochas. Os rostos distorcidos que antes a cercavam agora estavam ausentes, mas a sensação de que ela não estava sozinha a afligia. O coração de Ana batia descompassado,
e seu peito se apertou quando percebeu uma porta ao final do corredor, levemente entreaberta. Com passos hesitantes, ela se aproximou, cada som ecoando como um lamento no ar. No entanto, a figura de Júlia apareceu em sua mente, incutindo uma determinação renovada. Eu preciso encontrar a verdade, pensou, respirando fundo. Preciso saber por que você está presa. Assim que chegou à porta, uma brisa fria a tocou, como se algo estivesse aguardando por ela. Ao empurrá-la, uma nova cena se revelou. Uma sala cheia de fotografias e documentos espalhados. Estava repleta de memorabilia da juventude delas, risadas congeladas em papel. Ana se lembrou dos momentos de felicidade, mas logo uma onda de tristeza a invadiu. Onde estavam todos agora? De repente, uma sombra se moveu na esquina da sala. Era Pedro, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Eu não tenho certeza de que devíamos estar aqui, Ana. Isso não parece certo. Ele olhou em volta inquieto enquanto a tensão crescia. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Se Júlia está aqui, nós temos que ajudar. A determinação de Ana era inabalável, mas sua voz tremia. Tem que haver algo nessa sala que nos mostre a verdade. Lucas apareceu atrás de Pedro, ainda em choque, mas com o semblante mais firme. Seja o que for que estamos enfrentando, temos que encarar juntos. Ele se adiantou, puxando Ana para mais perto da mesa. Olhe isso. Enquanto falava, ele apontou para um caderno surrado, algumas páginas viradas por causa do tempo. Ana se aproximou e, à medida que as palavras se revelavam, ficou cada vez mais horrorizada. As anotações falavam de um ritual, um modo de reviver o que havia sido perdido, um caminho que exigia sacrifícios. Isso é, Ana engoliu em seco, isso é sobre nós. Sobre Júlia. O frio a envolveu novamente, e o sussurro de vozes tomou forma ao seu redor. Você tem que escolher. O que está disposto a perder? A pergunta fez seu estômago revirar. Ana olhou para os amigos, suas expressões refletindo o mesmo medo que agora dominava seu coração. A verdade do ritual se formava em sua mente como uma tempestade. O perigo real estava ali, exposto nas páginas diante dela. E a verdadeira pergunta surgia: estaríamos dispostos a sacrificar algo, ou alguém em busca da verdade? Uma lâmpada sobre a mesa começou a piscar, e a sala inteira começou a tremer como se um poder desconhecido a estivesse chamando. A voz distante da sombra ecoou novamente. A escolha é sua, Ana. Prepare-se para o que está por vir. O tempo está se esgotando. Com o chão tremendo sob seus pés e a presença de Júlia ainda muito viva em sua mente, Ana sentiu que a decisão já tinha sido tomada. Mas que preço deveria pagar por isso? O que estavam realmente dispostos a sacrificar para libertar Júlia e desvendar os horrores de seu passado? Os olhares dos amigos se cravaram nela, o peso de suas escolhas pairando no ar. Não havia mais como voltar atrás. Ana respirou fundo. Vamos descobrir juntos. Então, com o último tremor, a luz que a cercava se apagou. E antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, a sala desapareceu, deixando-os em um mundo distante de pesadelos e verdades malditas. O que os aguardava na próxima revelação? Quando a luz se apagou, a escuridão os engoliu, como se estivessem submersos em um mar sem fim. Os sentidos de Ana foram sobrecarregados por um ruído abafado que parecia vir de todos os lados. Um choque elétrico percorreu seu corpo, algo profundo e ancestral estava despertando. De repente, uma nova luz surgiu, mais fraca e difusa. Ao abrir os olhos, Ana se viu em um local completamente diferente. O ar era pesado, carregado de um perfume de terra molhada misturado com algo doce e enjoativo. Ela estava em uma floresta densa, os troncos das árvores se estendendo como braços altos e tortuosos, emaranhados de trepadeiras e folhas. Pedro? Lucas? A voz de Ana saiu mais baixa que o esperado, um sussurro que se perdeu no ambiente ao seu redor. O silêncio que se seguiu fez seu coração acelerar. A sensação de solidão a envolvia, e um nó se formou em sua garganta. Estamos aqui. A resposta de Lucas veio de algum lugar à sua esquerda. Ana virou-se, seu olhar fixo na silhueta dele se aproximando. Pedro apareceu logo atrás, os olhos arregalados e cheios de pânico. O que aconteceu? Onde estamos? Nesse instante, o chão sob seus pés parecia vibrar, como se o próprio planeta estivesse agitado. A atmosfera pesada se tornava insuportável. Cada um deles poderia sentir que algo estava à espreita, observando. Vocês ouviram isso? Pedro perguntou, franzindo a testa. Ana balançou a cabeça, os sentidos aguçados. Um lamento distante cortava o ar, como um chamado de algum espírito perdido naquela floresta obscura. Com determinação, Ana puxou Lucas e Pedro. É para lá que precisamos ir, aquela direção. Ela apontou para um caminho estreito entre as árvores.
O brilho da luz tentadora mostrava uma clareira ao fundo, onde uma frágil luz pulsava à medida que avançavam. Gritos assustadores reverberavam nas sombras. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, como se quisessem prendê-los ali, aprisionar suas almas naquele lugar amaldiçoado. Ana sentiu seu estômago revirar com a sensação de que estavam sendo seguidos. Algo a observava. Observe das profundezas da escuridão. Quando chegaram à clareira, ficaram paralisados. No centro, um altar de pedra se erguia, coberto de flores murchas e velas apagadas. A luz os atraía, mas ao mesmo tempo, o medo profundo se instalava em seus corações. Ana reconheceu o altar da descrição no caderno. Precisamos sair daqui, gritou Pedro, mas era tarde demais. A sombra que antes era apenas uma presença agora se materializava. Um ser envolto em escuridão cismava no lugar, com olhos reluzentes que pareciam penetrar suas almas. Vocês se atreveram a voltar. As palavras ressoaram como um eco gástrico. Ana sentiu a força da escolha que enfrentava. Era essa a verdade que buscava? A ideia de correr era irresistível, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo a fez hesitar. Quem é você? Ela desafiou, a voz tremendo, mas firme. Eu sou aquele que guarda os segredos da dor e do sacrifício, respondeu a sombra, sua presença se expandindo, como se quisesse engoli-los. Mas vocês têm o poder de mudar tudo. A pergunta é, estão dispostos a pagar o preço? Um frio cortante percorreu a espinha de Ana, e ela sentiu a visão de Júlia se apagando lentamente de sua memória. A escolha estava no ar, palpável. Um sacrifício estaria próximo. Uma verdade que se desenrolava diante deles, cheia de trevas e luz. Ana olhou para os amigos, a tensão estática rodopiando ao seu redor. Estariam prontos para tudo? Um rugido distante cortou a tranquilidade, e as árvores começavam a balançar. Algo estava prestes a acontecer. A batalha pela verdade estava se aproximando. O que estavam dispostos a perder nessa jornada? E assim, a sombra se inclinou, um sorriso maléfico nos lábios. O que vão escolher, Ana? O ar carregado de tensão aumentava, como se a floresta respirasse profundamente, esperando a resposta de Ana. O ser envolto em escuridão continuou a observá-los, seus olhos brilhando como duas lanternas em uma noite sem fim. O silêncio estava tão profundo que parecia que o próprio tempo havia congelado, cada segundo pesando como uma rocha. Pagar o preço? Ana repetiu, o coração disparando no peito. Os ecos das palavras do ser ressoavam em sua mente, um tipo de convite implacável. Caminhou um passo à frente, olhando de forma intensa para a sombra. Que tipo de preço? Esses segredos vêm com um custo. Vocês buscam conhecimento, mas o que estão dispostos a sacrificar por isso? As palavras saíram como um sussurro cortante, ecoando o som de folhas secas sob os pés, como se o chão estivesse ouvindo e esperando para cobrar sua parte do acordo. Pedro, ainda paralisado pela confusão, enfim rompeu o silêncio. De forma nenhuma. Não podemos simplesmente acreditar nele, Ana. É uma armadilha. Sua voz tremia, expressando a mistura de medo e indignação que todos compartilhavam. E se for a única maneira de descobrirmos a verdade sobre Júlia? O olhar de Ana se fixou em Lucas, que a contemplava com um misto de preocupação e esperança. Precisamos tentar, pelo menos. Não podemos desistir dela. A sombra riu baixo, um som como um vento gélido atravessando as árvores, fazendo-a se curvar um pouco mais. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de forças estavam em jogo ali? A sensação de que estavam em um jogo muito maior do que imaginavam era evidente. Tem que haver uma maneira de salvá-la sem que haja sacrifícios. Lucas insistiu, seus olhos se movendo de um lado para o outro, como se buscasse por uma saída. Se estivermos dispostos a enfrentar o que nos aguarda, podemos superar isso juntos. Juntos? Ana murmurou a palavra enchendo a clareira com um toque de solidariedade. Mas, o que exatamente estavam dispostos a fazer? Se você não tiver coragem, não poderá obter a verdade. A sombra disse, seu tom mais grave, as palavras vibrando no ar como um trovão. Mas se decidirem se aprofundar, hão de estar prontos para a dor que isso pode trazer. A verdade tem suas consequências. Ana respirou fundo, o cheiro da terra misturado ao perfume doce se tornava quase insuportável. Ela podia sentir a pressão nas paredes da floresta, como se estivessem realmente sendo apertados pelas árvores ao redor. Elas estavam nítidas, esperavam ansiosamente a decisão deles. Diga logo, o que precisamos fazer? Gritou Pedro, seu desespero transparecendo. Mas a sombra não respondeu imediatamente, permitindo que o silêncio se estendesse, pesado e constrangedor. Então, como se estivesse esperando esse exato momento, a sombra estendeu um braço. Vocês têm 3 escolhas.
Aceitem a verdade, mesmo que isso signifique uma parte de sua essência. Rejeitem e fiquem tão perdidos ou sacrifiquem um entre vocês. O que decidirão? Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. O peso da escolha ameaçava esmagá-la. Olhou para seus amigos, cada um enfrentando os próprios demônios internos. O que significava isso para eles? O que estavam dispostos a perder? Antes que a discussão pudesse surgir, uma explosão surpreendeu a clareira. As árvores começaram a render como se estivessem se agitando, e no meio do caos, Ana viu uma figura familiar se contorcendo nas sombras, um eco do que poderia ser um pesadelo. Ana! Socorro! O coração de Ana disparou. Era a voz de Júlia. O que estavam prestes a decidir poderia implicar não apenas suas vidas, mas o destino dela também. Tempo estava contra eles e a escolha precisava ser feita. Mas o quê? Ana sentiu um frio na barriga, como se as palavras de Júlia tivessem congelado o ar ao seu redor. Júlia, onde você está? Gritou sua voz ecoando ansiosamente entre as árvores. O desespero crescia, a clareira se tornou um campo de batalha entre o medo e a esperança. Estou aqui, me ajudem. A voz de Júlia ecoou, agora parecendo mais distante, como se sufocada pelo denso manto da floresta. Ana sabia que precisava agir, mas como poderiam salvar Júlia sem se sacrificar? Pedro segurou o braço de Ana, seus olhos arregalados de terror. Não podemos deixá-la. A sombra, que parecia se alimentar daquela angústia, fez um movimento sutil no ar, desintegrando as folhagens ao redor e revelando um caminho em direção a uma nova escuridão. Se realmente desejam salvá-la, cada um deve rever a própria coragem. O que estão dispostos a usar ou a perder para trazer Júlia de volta? Lucas, com a mandíbula tensa, olhou fixamente para Ana e Pedro. Precisamos pensar. Não pode ser pura emoção. O que saberemos depois desse sacrifício pode nos destruir. O que a verdade que estamos buscando nos trará? Mas a cada instante que se passava, a voz de Júlia ficava mais fraca. Era um chamado que pulsava na mente de Ana. Cada batida de seu coração parecia impulsioná-la a entrar nos mistérios daquelas sombras. Eu não tenho escolha. Não vou deixar que ela sofra por nossa indecisão. Respondeu Ana, tomando um passo em direção à escuridão formidável. A sombra sorriu de forma enigmática, seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Então já temos o primeiro sacrifício. Mas não será suficiente. O eco do riso reverberou na floresta como um presságio funesto. É preciso uma escolha mais profunda. Ana lutou para manter a calma. Ao olhar para Pedro e Lucas, viu terror e resistência nas feições deles. Precisamos acreditar um no outro. Essa escolha não é apenas sobre nós, mas também sobre Júlia. Precisamos fazer algo, ou ela se perderá. Mas o que você propõe? Pedro questionou, a voz trêmula. Se sacrificar? É isso que devemos fazer? A verdade pode se manifestar de formas inesperadas, a sombra interrompeu, com uma voz envolta em ecos. Escolha, Ana. O sacrifício pode ser físico, emocional, ou mesmo a verdade que a amarra a este lugar. Agora, o que fará? O coração de Ana estava batendo tão rápido que ela mal conseguia raciocinar. Os olhos dos amigos fixados nela intensificavam a pressão. O que cada um deles poderia estar disposto a renunciar? O que estaria disposta a abrir mão? Se eu puder ficar com Júlia novamente, eu aceito. Ana respirou fundo, sentindo a determinação crescer em seu interior, mas a dúvida assaltou. Ela olhou para Lucas e Pedro. E vocês? Nada poderia preparar Ana para a resposta que estava prestes a ouvir. Não posso deixar você. Lucas gritou, desesperado. Devemos ficar juntos. Esse era o plano. Se este ser quer um deles, que seja eu. A sombra balançou a cabeça. Sua expressão se iluminou com um raio de alegria sombria. Um acordo de sacrifício já está sendo formado. Mas as consequências podem não ser o que vocês esperam. Tropeçando na clareira agora em desespero absoluto, Ana percebeu que algo maior estava em jogo. As árvores pareceram se fechar, tornando-se um labirinto. O ambiente estava carregado de uma energia elétrica e a figura de Júlia parecia mais distante, como se as trevas estivessem se movendo. Não, Lucas, não faça isso! Gritou Ana, mas a sombra estava cada vez mais forte, pronta para selar aquele pacto igualitário, capaz de mudar o destino dos três. E a floresta ao redor começou a girar, criando um redemoinho de vento e sombras que encerrava tudo em um abraço sombrio. O que estavam prestes a perder poderia muito bem ser mais do que uma vida, poderia ser a própria essência deles. Mas ainda havia tempo. Um último lampejo de fio da esperança iluminou o escuro. Poderiam eles ainda desatar esse nó espiritual? O que significaria essa escolha? A resposta estava prestes a ser revelada, e seu impacto seria devastador. Ana estava paralisada.
o abismo diante dela se expandindo a cada segundo. A sombra, agora uma presença palpável, aguardava sua decisão. O tempo parecia ter parado, e um lamento ecoava na clareira. O desespero tomou conta, mas dentro dela havia uma centelha de determinação. Lucas, não! Não faça isso! Gritou Ana, seus olhos fixos no amigo, que estava prestes a se sacrificar. A imagem de Júlia dançava em sua mente, e essa lembrança acendeu um fogo dentro dela. O que quer que estivesse à espreita, Ana estava pronta para enfrentá-lo. Se alguém deve se sacrificar, que seja eu. Lucas insistiu, sua voz desesperada ressoando na floresta. Ana, estonteada pela dor das escolhas que se acumulavam, sentiu um nó na garganta se apertar. A sombra, como se absorvesse a dor deles, sorriu, revelando dentes afiados. Vocês não compreendem o que estão fazendo, disse a sombra, sua voz sibilante. Esse tipo de sacrifício pode não é o que mais desejam. Para salvar Júlia, precisarão enfrentar os fantasmas que carregam no coração. Ana respirou fundo, sentindo o peso do passado pressionar seu peito. Cada riso perdido, cada promessa não cumprida, tudo isso ressoava em sua alma. Ela sabia que o sacrifício não era apenas físico, era uma escolha de encarar as verdades enterradas, de libertar a dor. Sem hesitar, empurrou Lucas para o lado e gritou, se precisamos enfrentar isso, que sejamos todos nós. Se formos sacrificar algo, que seja a culpa que nos amarra, não a vida. Lucas olhou para ela confuso, enquanto Pedro segurou a mão dela firmemente. A sombra, furiosa, perdeu temporariamente seu sorriso maligno. Vocês acreditam que isso é suficiente? A verdade não é pequena, e cada um de vocês tem uma parte do fardo. Mas se enfrentarmos juntos, talvez possamos superá-la, disse Pedro. O grupo se olhou, a tensão dilacerante entre eles se transformando em uma força sólida. Eles estavam prontos para enfrentar a sombra que havia os atormentado. Então que comece o verdadeiro sacrifício, a sombra sussurrou, revelando um brilho sombrio. As árvores começaram a render violentamente, e os ecos das vozes da floresta se misturavam aos lamentos de Júlia. Ana sentiu a pressão aumentando, uma onda de luz e escuridão se chocar. Vamos lá juntos! Ana gritou, e de mãos dadas, eles enfrentaram a sombra. Poderia ser um momento de liberação ou um abismo de desastre. As visões começaram a invadir suas mentes. Ana viu os momentos que haviam se passado na amizade com Júlia, risos, segredos sussurrados à luz da lua. Pedro viu suas memórias carregadas de inseguranças e erros, e Lucas se confrontou com seu próprio medo de ser deixado para trás. Estamos prontos! Gritaram juntos, a energia se acumulando em uma explosão de luz. E no instante que se preparavam, a sombra gritou, lançando-se sobre eles. O impacto fez tudo desmoronar. O chão os engoliu, e numa fração de segundo, eles foram lançados em um novo espaço, um lugar aberto sob um céu estrelado. A figura de Júlia se materializou à frente deles, mas não mais como uma sombra. Agora, ela brilhava com uma luz cálida e acolhedora. Ana, Pedro, Lucas. A voz de Júlia atravessou a noite, preenchida com um alívio profundo. Vocês conseguiram. Mas Ana sabia que a verdade tinha um custo. O que aconteceu com você? Como podemos libertá-la? Perguntou, o coração pesado. Vocês enfrentaram suas sombras. Agora estão prontos para me libertar da dor e da culpa que me mantiveram presa. Precisamos nos unir para romper o ciclo. Enquanto o trio se concentrava, as memórias se misturavam em um redemoinho luminoso. O medo, a dor e o amor que havia sido sufocado começaram a desenhar um novo caminho. Juntos, eles levantaram as mãos, e uma luz brilhante se irradiou do centro de suas conexões, envolvendo Júlia em um abraço caloroso. Com um brilho mágico, as sombras começaram a se dissipar. Alguns instantes depois, tudo parou. Ana abriu os olhos, e tudo que era escuro desaparecia. Júlia estava ali, com um sorriso radiante e vida livre de amarras. Vocês finalmente encontraram a verdade e a coragem de se libertar. Os amigos se abraçaram, e as lágrimas quentes de alívio escorriam por seus rostos. Não apenas Júlia renascia, mas eles também se libertavam das correntes invisíveis que os prendiam ao passado. Com corações mais leves, retornaram ao mundo exterior. Olharam um para o outro, percebendo que a jornada os unira ainda mais. Ana sorriu, não mais consumida por dúvidas, mas envolta por um amor verdadeiro. E assim, na praça da cidade, sob um céu tingido de vermelho, começaram a caminhar juntos, prontos para enfrentar o futuro. O mistério acabará, mas a história deles estava apenas começando. Agora, se você chegou até aqui, isso significa que você é um verdadeiro fã. Então, é a hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio.
Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não deixe para depois, o momento de mostrar seu apoio é agora.